E aí galera, meu nome é Franklin Teixeira e nesse vídeo eu quero falar da diferença entre tropes e clichês. Trope é um termo em inglês que não tem uma tradução muito orgânica em português. A tradução direta seria tropo. Mas como nas discussões literárias e narrativas daqui do Brasil o pessoal costuma usar o termo trope mesmo, é o que eu vou usar nesse vídeo. Na retórica, o sentido de trope e tropo é basicamente o mesmo, mas trope, a palavra em inglês, ela já ganhou uma vida própria no contexto dessas discussões. O que eu vou falar aqui não é a palavra da lei. Tem muita discussão em cima dessas figuras de linguagem, do clichê e da trope, mas eu acho importante tentar navegar as distinções entre elas, principalmente no contexto de criação de histórias de ficção. Só mais uma coisa antes de eu começar a distinguir os dois conceitos. A trope, no campo da retórica, ela tem alguns subtipos, que é tipo eufemismo, sinédoque, ironia, alegoria, metáfora. Mas para os propósitos desse vídeo, que é sobre criação e análise de histórias de ficção, eu vou me ater ao conceito mais básico que trope tem nesse meio. Então vamos às definições. O que é clichê e o que é trope? Clichê é um termo que todo mundo já ouviu falar. Ele é basicamente tudo aquilo que foi repetido excessivamente e por conta disso não pode mais ser considerado original. E isso, na maioria dos casos, vai tornar a ideia que foi repetida inúmeras vezes, ela vai se tornar superficial, ela vai se tornar batida, ela vai se tornar previsível para a história. Clichê é um conceito que, por natureza, por definição, ele é negativo. Um dos clichês mais clássicos de todos os tempos é o mordomo ser o culpado. Em histórias de mistério, as pessoas geralmente já até brincam bastante com esse clichê porque essa expectativa sempre existe. Se tiver um mordomo, ele está envolvido na maracutaia. Esse exemplo desse clichê, ele é uma ideia tão, mas tão batida que é impossível você escrever uma história de horror ou de mistério que tem um mordomo sem você estar preparado para que as pessoas que vão consumir aquela história tenham essa expectativa de que ele está envolvido. Outro clichê clássico, que é muito utilizado ainda, mas é bem ridículo, é quando o vilão prende o herói, ele tá com o herói nas garras dele, ele começa a contar o plano dele, ele começa a contar como que ele realizou toda aquela situação e como ele conseguiu ter o herói nas mãos dele. Antes de matar o herói ou antes de finalizar o plano, ele vai parar para contar. Existem muitos exemplos de clichê, e tem um tipo que são clichês que fazem uso de estereótipos negativos. Aí você tem estereótipos raciais, estereótipos regionais, mas essa é uma discussão maior que eu não vou adentrar nesse vídeo. Mas só para lembrar, esses clichês são negativos de mais de uma forma. Eles são ruins, geralmente, para ser usados na história e são ruins num caráter social. Uma trope, no contexto de uma história, ela é muito parecida com um clichê a princípio, porque ela também trata de elementos que são reconhecíveis, que são familiares ao espectador ou ao leitor. As tropes tratam de padrões, podem ser situações, podem ser personagens, podem ser ideias. Só que o grau de repetição das tropes, o fato delas se repetirem, não atrapalha a história. Não é um conceito negativo. Muito pelo contrário, as tropes elas vão funcionar exatamente porque elas têm esse contexto de familiaridade. Elas vão ajudar a história a funcionar. Toda história vai ter trope. É impossível contar histórias da forma que nós, seres humanos, contamos. É impossível de contar uma história coerente sem utilizar uma ou mais tropes. O que vai tornar uma história ruim é como o autor utilizou aquelas tropes, não as tropes que ele utilizou. Uma trope, ela não é boa nem ruim em essência, ela é uma ferramenta. E é usando ela que você vai transmitir boa parte dos conceitos da sua história. Alguns exemplos de trope. Um muito comum, em filme principalmente, é in media res. O termo significa no meio das coisas, e ele é aplicado da seguinte maneira. Você começa a história com o personagem ou os personagens no meio de uma situação e quem está vendo a história não tem contexto, não sabe o contexto total daquela situação, ele é jogado no meio dela. Aí no capítulo ou na cena seguinte, a trama vai voltar no tempo para mostrar como os personagens foram parar naquela circunstância. Isso é uma trope. Seria ridículo você criticar uma história por ter utilizado essa trope, simplesmente. Falar assim, olha que clichê, a história começou no meio da situação e agora vai voltar para mostrar como eles chegaram ali. Claro, tem casos em que a história vai ter utilizado essa técnica de forma ruim, mas não significa que a técnica seja ruim por si só. Outra trope muito antiga é você ter dois personagens que são amigos e existe uma tensão sexual entre eles ali que eles não assumem, não fazem nada sobre aquilo e ela vai seguindo durante a história. Isso é uma trope que vem sendo utilizada há centenas de anos. O Shakespeare usou ela em Muito Barulho por Nada.
E ela é muito familiar para as pessoas, porque muita gente passa por isso na vida real. Não faz sentido você criticar uma história simplesmente por usar esse padrão. É a familiaridade desse padrão que vai fazer a pessoa que está lendo ou assistindo se conectar com facilidade. Ela vai ver aquilo acontecendo e vai ficar, eu conheço esse esquema, eu sei como isso funciona. As tropes são ferramentas, elas são quase um atalho para o criador de histórias, porque ele sabe que quem vai ler ou quem vai assistir, ele sabe que essas pessoas têm uma familiaridade já com aquele tipo de circunstância, aquele tipo de ideia, aquele tipo de personagem. E isso facilita a criação da história e o consumo da história. Outra trope, que acontece também com frequência, é um personagem ele sofre um acidente de carro ou de avião ou o que seja, e ele acorda no hospital sem lembrar do que aconteceu. Aí entra um personagem na situação, na cena, e conta pra ele o que aconteceu. Novamente, essa é uma cena comum que só vai ficar ruim se ela for escrita de forma ruim. Eu poderia dar muito exemplo aqui, até de histórias concretas, mas ia ficar um vídeo muito longo. Se você tiver curiosidade com o conceito de trope, ou para ver mais exemplos mesmo, eu recomendo o site TV Tropes. Ele é em inglês e ele começou listando tropes de séries de TV, mas agora ele se expandiu e lá tem exemplos de todos os tipos de história que você imaginar. É como se fosse um Wikipedia das tropes. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, resumindo, o clichê é uma ideia repetida que tem uma natureza negativa. E a trope é uma ideia que também sofreu repetição, mas ela não é intrinsecamente nem positiva nem negativa. Ela é simplesmente um padrão familiar que é inevitável por conta da forma que nós contamos histórias e por conta da nossa existência humana em sociedade. E sim, uma trope pode virar um clichê dependendo da quantidade de abuso que aquela trope sofra com o passar dos anos. Se os criadores de história começarem a usar uma mesma trope num período de tempo e usarem ela sem parar e de forma ruim, sem parar, ao ponto que as pessoas todas se acostumem demais com ela, sim, ela pode passar a ser um conceito de natureza simplesmente negativa. Porque nenhuma história existe no vácuo. Quando você tem um acúmulo de histórias, de situações, de acontecimentos, aquilo se torna o Zeitgeist. As pessoas todas, na cultura daquela época, começam a ter uma percepção comum em cima de alguma coisa. Um exemplo de uma trope que está ali na portinha, ela está quase virando um clichê ruim já, mas tem muito tempo que está nessa, mas não vira, porque os autores ainda conseguem criar histórias muito boas usando ela, é a trope do escolhido. Matrix, Harry Potter, são dois exemplos assim relativamente recentes que foram fenômenos culturais usando a trope do escolhido na forma mais pura dela. Então é possível você pegar conceitos que para algumas pessoas até já é negativo e aplicar ele de forma boa. Ajuda muito se o autor, claro, estiver ciente de que aquilo é uma coisa batida ou está próxima de ser batida e ele souber utilizar de forma inteligente. Como eu falei, tudo aqui é muito passível de discussão, não tem nenhuma lei que defina todas essas coisas. E eu sou da opinião até que o clichê, ele não é necessariamente... Ele é, por definição, negativo. Mas não é necessariamente ruim você usar numa história. Contanto que você esteja ciente de que você está usando um conceito batido e que você utilize ele de forma criativa. Às vezes, um elemento ser clichê é exatamente o motivo de você usar ele na história. Porque você já sabe que o seu leitor vai estar esperando aquilo acontecer, você usa aquilo e aí você usa aquilo de uma forma que vai ser diferente, vai surpreender de alguma maneira. Você pode subverter aquilo. Ou seja, até o reconhecimento negativo pode ser útil para a história. Tudo depende. Muitas vezes o que vai matar uma história é o grau de previsível dela. E isso tem mais a ver com a forma que os elementos foram utilizados em sequência do que com os próprios elementos em si. No Brasil, se conhece pouco da figura da trope. Então o que acontece é que as pessoas acabam reconhecendo padrões e já acusam, é um clichê, olha, usou tal coisa. Reconhecer um padrão, uma trope, que é essencialmente inofensiva, não configura crítica. A não ser que a pessoa saiba explicar por que ela acha aquilo ruim do contexto daquele uso. Não faz sentido, por exemplo, você criticar que uma história começou no meio de uma situação e aí ela voltou e explicou como foi chegado até lá. Tipo, só isso. Ah, usou isso. É ruim por isso. Também não faz sentido você considerar ruim um casal terminar junto. Claro, pode ser péssimo para uma história, para as mensagens que ela estava passando, para o contexto geral da história que estava sendo criado, os personagens terminarem juntos. Mas a ideia de um casal terminar junto e feliz numa história não é um problema intrínseco. Ela só vai ser um problema se a história não for bem feita. Também não faz sentido criticar um pirata que gosta de beber rum.
Ou que um ninja tem um mestre ninja e ele usa roupas de ninja e usa armas de ninja. Não adianta você criticar isso dessa forma vazia. Ah, olha, usou aquele elemento e pronto. Não, tem que fundamentar. Mas em suma é isso. Nem tudo é clichê, nem tudo é negativo. Padrões familiares são muito úteis na criação de histórias e tentar fugir de todos os padrões familiares vai deixar sua história incoerente. É impossível criar uma história sem utilizar tropes, simplesmente. Então, não faz sentido achar que só porque algo é reconhecível como um padrão, aquilo é ruim. É isso, gente. Esse foi o vídeo sobre tropes e clichês. É um assunto extenso, dá pra discutir muito, falar de muitos exemplos de muitas histórias diferentes, antigas, novas. Se você tiver algum exemplo interessante, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida ou se discordar de alguma coisa que eu falei aqui, é só comentar que a gente conversa. Valeu!